Após 84 anos, o Miquel está de volta no vídeo de livro nesse canal. Se você falasse 34 dias, eu até concordava, mas 34 anos é exagero, né? Você não entendeu a referência? Entendi. Eu li 7 livros, o Miquel leu 2, mas... Ei, que alegria! Que desânimo dele, gente. 2 livros pra conta, olha só, que maravilha, em 3 meses. Nossa, acho que você não leu 10 livros esse ano ainda, né? Tá bom, ano passado eu li 9 anos inteiro. Vou abrir esse vídeo de leitura falando sobre Crônicas de Nárnia e vim aqui. Pra quem não viu meu vlog... Coloca a língua pra fora. Ai, agora morde. Gente, eu gostei de Crônicas de Nárnia. Gostei e gostei bastante. Fãs de Star Wars que já ouviram a Glaucia falar que ela não vai gostar de Star Wars, indiquem pra gente poder ver essa reação icônica. Ver uma reação semelhante à que ela tá tendo aqui agora. É, mas pode ser igual a do Hobbit também. Ela vai adorar a Princesa Leia. Eu não gostei no filme, por que eu vou gostar no livro? Porque você vai ler com todo aquele sentimentalismo que você tem. Você vai observar toda a história, a trajetória dela. E você vai se apaixonar por ela. Ah, no filme não me chamou atenção. É que você tá dormindo. Enfim, gente, eu não vou falar muito sobre a história, porque todos já conhecem, né? A maioria, pelo menos, igual Harry Potter, são histórias já batidas e muito conhecidas. Essa história de 4 irmãos que atravessam um guarda-roupa e se teletransportam para outro mundo que é Nárnia. E lá eles vão ter que enfrentar as problemáticas daquele mundo, de Nárnia. Não vou falar tanto também porque vai ter vlog. Eu gostei do livro porque ele tem uma escrita muito gostosa, muito envolvente. Ele é para o público juvenil, mas ele tem muitas mensagens subliminares. Eu já tinha visto muitas pessoas falarem que tem muitas associações em relação à Bíblia, né, à religião. Eu acho que eu deixei passar muita coisa, mas principalmente o final teve uma ligação muito forte, uma associação muito forte, principalmente com Cristo, né, com Jesus, que não teve como você ler e falar, nossa, parece uma recontagem da história de Jesus, o desfecho da história dele, né? Foi muito parecido. Eu não menciono em detalhes o que aconteceu no vlog, mas eu gostei bastante, gente. Eu não pretendo continuar agora, porque assim, não é prioridade. Caso futuramente seja sorteado de novo, né? Aí eu venho adquirir os livros, por enquanto vou parar neste, mas eu gostei muito. E vale a pena ler nessa edição porque ela é muito linda. Ela é cheia de figuras. Você acha que se você assistisse esse filme, você teria uma percepção diferente hoje? Então, na verdade, eu já tinha visto o filme, só que não o filme original de Nárnia. Eu vi, sabe aqueles filmes tipo de Hollywood que eles pegam e satirizam? Eu vi uma sátira do filme. E a sátira, a premissa, assim, praticamente a mesma, só que eles ficam zoando. Então, pra mim, eu já sabia toda a história que ia acontecer. Eu tenho que assistir pra ver, que eu tô sem tempo, né, de assistir. Eu tenho que assistir pra ver se eu ia gostar como eu gostei do livro, mas o livro eu gostei bastante. Nossa, gostei, realmente me surpreendeu. Eu dei um Quando 4. sua filha fizer aos 4 anos, assista com ela. É verdade. Ou você também, né? Eu li o segundo livro das Crônicas das Irmãs Bruxas, que é Amaldiçoados, eu li com o Edu e com a France. E esse livro, ele é igualmente bom quanto o primeiro. Aqui a problemática, ela intensifica, porque a Kate, ela... Como eu não vou fazer vídeo, então eu vou falar um pouco sobre a história. A Kate, ela entrou para a comunidade das irmãs, né? Pra quem leu o final do primeiro livro, sabe que ela teve que abandonar o amor dela, que é o fim. Mas unicamente para poder defender as irmãs dela, senão... Enfim, aquela comunidade lá dos irmãos é completamente opressora. As mulheres não podem respirar, que ele já, vamos dizer assim, já manda pro hospício e tal. E a Kate aqui tem que enfrentar o amor que ela sente pelo fim, porque tanto ela que entrou pra comunidade das irmãs, o fim também entrou pra comunidade dos irmãos, e eles não podem se relacionar. É como se fossem... Como se elas fossem freiras, elas não podem se relacionar, mas os irmãos podem, né? Enfim, abafa o caso. Enfrentar pessoas do próprio sangue dela, no caso a irmã, a segunda irmã dela, a Maura, que tá indo contra tudo e todos, inclusive contra a própria Kate. A Maura tá vendo pra onde tá levando toda aquela situação da comunidade bruxa, que elas estão tendo que enfrentar os riscos, que elas estão tendo que correr. Mas a Maura tá com o coração ferido, porque a Kate tinha acabado interferindo no relacionamento dela do livro passado, então ela não aceita isso. Ela também tá com as dores dela e fica atrapalhando os planos da Kate. Mas esse livro foi muito bom e terminou, gente. Olha, essa Maura é uma FDP. É uma FDP. Não pode pegar ela e jogar pela janela, sabe? Porque o que ela fez no final, não se compara ao que a Kate tinha feito no primeiro livro com ela. A Kate não fez por mal, mas a Kate, ela é muito falha, é um personagem muito falho. E às vezes ela fala sem pensar. Ela mesma fala no livro que quando ela vê, já falou e não dá mais pra voltar atrás, né? Depois que fala, as palavras já saíram. E por um lado até tem um pouco de dó da Maura, mas
a bichinha, tipo, não sabe lidar com aquele sentimento. Quando as coisas não dão certo, então ela acaba meio que se tornando a vilãzinha, né? Muito bom, gente, recomendo. E quando esse vídeo sair, já estaremos lendo o terceiro. Pode falar de mais um livro seu, que eu vou falar de Novembro de 63 no próximo livro. Tá. Outro tipo de Felizes para Sempre, da Lucy Adams. Esse foi um livro que eu recebi da Faro. Eu li, já saiu o vlog também. Não vou falar muito, mas é assim. Eu fico sempre em cima do muro em relação a esse livro. De gostar e não gostar. Ele tem alguns pontos interessantes. Porque a protagonista, ela cresce ao longo do livro. Ela quer porque quer encontrar um homem. Sabe? Tá matando o cachorro grito, quer porque quer encontrar um homem. E ela fica tão desesperada que tem um momento da história aqui que ela sabe, qualquer um que ela vê na rua, literalmente, qualquer um que ela vê, ela vai e se envolve pra poder criar, ela é escritora, pra poder criar, tipo, um conto de fadas moderno. E todo mundo fala pra ela, olha o que você tá fazendo, olha o que você tá fazendo, cuidado, você tá se envolvendo com qualquer um, tem vários perigos, você tá falando de doenças, seja o que for também, se envolver com qualquer um, né? Você vai sair assim, e ela perde a cabeça. Então ela acaba brigando com parentes, com melhores amigos e tal. E a gente vai vendo esse aprendizado dela, ela indo abrindo os olhos, sabe, durante a história. E essa parte do amadurecimento é legal. Mas a outra parte, que ela perde a cabeça e a gente acompanha ela, o perigo dela realmente, sabe, parar pra qualquer homem na rua pra poder se envolver, isso é loucura. Gente, isso é loucura. Sabe, então eu fiquei meio assim, realmente dividida com essa história. E o final, assim, faltou uma coisinha. Até o Mikael meteu o BT no meu vlog, precisei. Faltou uma coisinha pra mim. Não ficou ruim, ficou subentendido. Mas a gente que gosta de romance, a gente quer essa coisinha que falta. Vocês me entendem? Mas eu indico, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ele, vejam no vlog que eu contextualizo mais a história pra vocês. O detalhe gráfico dessa edição de 1963 é que aqui a gente tem um relato, uma folha de jornal, escrito John Kennedy morto a tiros do jato impulsado. E aqui tá escrito Pânico. E do outro lado, o verso, a gente tem aqui John Kennedy escapa de assassinato, primeira dama também. Então a gente tem duas versões do que poderia ser o dia 22, se não me engano, de 23 de novembro de 63, que é o que realmente aconteceu, que a gente tem na história, e a possibilidade de um passado alterado, que é o que eu vou relatar para vocês. De qualquer forma, a gente pensa, o que é real? A morte do presidente, assim como a gente conhece nos livros de histórias, ou ele escapou? Então, sobre o que se trata essa história? O personagem aqui chamado J.K. Epping, ele é um professor de inglês e ele recebe de um amigo dele um convite, uma proposta de salvar, alterar o passado, na verdade. Como? Como que isso é possível? Bom, lá na dispensa do bar do Sr. Al, se não me engano é o nome dele, tem uma porta para o passado. Toda vez que ele cruza essa porta, ele volta para, se eu não me engano, é o ano de 1958, 59, volta alguns anos atrás. O Sr. Al não entende por que isso acontece, por que existe essa porta lá na dispensa dele, mas o fato é que, se é possível ele voltar no passado, ele vai fazer isso. Ele abre essa possibilidade pro Jake, porque ele está impossibilitado de fazer, de cumprir essa tarefa, que é salvar o John Kennedy. É uma missão dele, mas não pode fazer isso, por vários motivos. O Jake, ele vai assumir essa atribuição, mais para ter essa garantia de que não vai ficar esses anos no passado em vão. Ele tenta anteriormente fazer a prevenção de um massacre que haveria da família de um conhecido dele. Inclusive está com data bem anterior a novembro de 63, inclusive próximo à data em que ele chega no passado. Um detalhe é que toda vez que eles cruzam essa porta, eles voltam pro mesmo dia de 58, se não me engano. Ele vai e volta várias vezes? Não, toda vez que ele cruza a porta, por exemplo, pra lá, ele volta no mesmo local e hora Então, de um ano de 51, um dia de 58. Mesmo. Exatamente. Nossa. Então, se uma pessoa voltar pra lá e viver algo semelhante àquele filme, né? Viver o mesmo filme, viver o mesmo fato várias vezes. E aí a sua conduta no dia, claro, vai determinar o que vai ser no futuro. Não, o que vai ser no futuro. Só que assim, o Al, ele tentou ser o mais sutil possível, né? Ele nunca tentou alterar nada no passado. Ele vai lá, faz as coisas dele naquele dia e volta. Por exemplo, ele tem um bar e ele vai lá e compra carne todo dia em 58. Porque a carne é mais barata. Aí ele volta com a carne? Ele volta com a carne. Ah, esperto. Esperto, muito esperto. Só que ele tá comendo uma carne velha.
Quem tá comendo os clientes dele. Ou seja, se eu for no bar do Al, eu vou comer sempre a mesma carne. Porque ele vai no mesmo açougue e sempre compra a mesma carne. Interessante, né? Interessante. Eu não lembro qual que é o ano que da vida do Jake que se passa, mas assim, são bastante. Vai fazer resenha dele ou não? Pô. Ele tem que fazer outra coisa também. Tem dos dois. O fato é que quando o Jake evita um assassinato de uma família e ele volta pro presente para poder ver a repercussão daquilo, ele entende que realmente aquilo foi evitado, só que teve outras consequências. Pessoas que estariam ilesas, teoricamente, que não teriam consequência nenhuma de outros eventos, elas passaram a ter algumas consequências. Uma menina, se não me engano, se tornou paraplégica e, enfim, outras pessoas morreram. Então, tudo que ele muda no passado tem consequência no futuro, obviamente. Algumas pessoas podem até deixar de existir, mas, enfim. Mesmo assim, ele entende que o bem, o ganho, seria maior evitando essa catástrofe que seria a morte de Joe Kent. Enfim, essa tarefa árdua, volta pro passado. Um detalhe é que sempre quando eles retornam pro presente, é 2 minutos após o momento que ele entrou e voltou pro passado. Não importa quanto tempo que ele fica lá fora, no passado. Ele sempre retorna 2 minutos após. E tudo isso tem explicação ou não? Livro. Não dá pra entrar nos méritos se é coerente ou não. A gente leu, pelo menos eu li sobre Domini e tinha coisa. Então, algumas coisas de King, né? fogem a... De certa forma ele explica, ele arruma uma explicação lógica. Se você vai aceitar ou se você vai entender como coerente ou não, aí é problema seu. King, gente, é King. O fato é que quando ele volta ao passado, ele tá sujeito à vida. E aí ele vai se apaixonar por pessoas do passado. E quais vão ser as consequências disso? Qual vai ser as implicações de todas essas mudanças na vida dele? Não somente a apaixonar, ele vai ter um trabalho. Ele, é claro, tem aí mas também... Ele fica tanto tempo assim lá? Sim, ele vai ficar de 58, se não me engano, até 63. São 5 anos praticamente. Ah, nossa. Porque ele sempre volta mesmo. Ele não tem como controlar o Não, ano achei que ele volta. ficava tipo um pouco e depois voltava. Sempre ele vai voltar no mesmo dia. Nossa. Se ele, por um acaso, tiver que voltar antes do tempo... Se ele volta sempre no mesmo dia, pro mesmo local, pra mesma hora, porque tem que fazer alguma coisa. Por que tem que fazer alguma coisa? Por que sempre voltaria no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo local? Porque ele tem alguma missão pra cumprir naquele momento. Quem determinou essa missão pra ele? Aí tem que ler pra saber. Não sei o que tem que me dizer. E aí, gostou do Menos, livro? vai? Você falou da história? Dá pra somar mais quase 1000 páginas aí aos calhamaços que eu li do King, né? Principalmente se decepcionar com os livros do King, né? É o perfil de leitura que eu curto. Sempre tem aquele clima de tensão por alguns detalhes que ele vai soltando. E complementando isso, a escrita sempre traz aquele suspense, né? Inclusive uma boa escrita com bastante detalhes. Só que em relação a desfecho, a gente não pode falar que King é uma boa referência, né? Que tem... Esse aí também? Não, esse aqui é menos. Mas enfim. Bem, eu reli após mais de 10 anos, com certeza, o Guarani, José de Alencar, eu reli como Edu. Quando eu peguei esse livro inicialmente, eu estava confuso com a história entre ele e a Iracema, né? Como os dois são temas indígenas, então eu estava confundindo na minha cabeça, principalmente o desfecho. Eu achei que o desfecho do Guarani seria o desfecho da Iracema, né? Aí agora eu sei porque sei que Iracema acontece uma coisa e o Guarani outra. Mas na medida que eu fui lendo, eu fui relembrando. O livro, ele se passa um pouco depois do descobrimento do Brasil, em 1500 e quebrados. E ainda temos, né, os índios vivendo a vida deles e os europeus também instalados já, vivendo, enfim. Mas existem, ainda há a rixa entre os índios e os europeus. Ainda não, é o começo de tudo, né? É o começo de tudo, mas eles ainda não escravizaram os índios, porque teve muito disso, de pegar eles e escravizar para si. Uhum. Ainda não teve, os índios ainda tinham propriedade contra as suas vidas, né? Eles eram donos de si ainda, mas tinha aquela rixa, mas também dependendo, assim, se um caísse na mão do outro, tanto os homens europeus quanto os índios, quem captasse quem, meu filho, também tava com a vida ali delimitada, né? Não ia mais passar daquilo. Então vamos ocupar a história do Peri. Também não vou gravar um vídeo, vou falar só sobre aqui. Do Peri, tem uma situação que acontece que ele acaba tendo que ir viver na casa do Álvaro. O Álvaro tem uma filha, uma moça chamada Ceci. E os dois meio que... só que não assim, fisicamente, não intensamente. Eles
Eles têm uma admiração pelo outro, Peri e a Ceci, mas eles não chegam a se envolver propriamente. Porque o Peri, ele praticamente dá a vida pela Ceci. A vida dele gira em torno daquela menina. Ele até abandona a própria mãe. Que eu achei o cúmulo, você abandonar a própria mãe por causa da menina. Ele tinha um amor muito cego pela Ceci, uma admiração, uma dedicação muito cega por essa menina, que ele abandonou a tribo dele, abandonou a mãe dele para poder cuidar dessa menina e ficar com a família dela. Então tem os percalços da história, a gente vai acompanhando a relação entre os índios, as tribos dos índios, tem a tribo do Peri, tem outras tribos também, que entre eles também às vezes tem uma certa rixinha, não se dão bem e tal. Homens. Homens. Então tem toda essa trama. É um belo de um novelão. Aí chega no final também, a coisa explode e o final é aberto, gente. A gente não sabe o que aconteceu. Fica pela sua imaginação, você que deduz. Aconteceu aquilo ou não aconteceu. É aberto. É uma leitura gostosa pela parte histórica. Algum momento pode ser um pouco arrastado, tá? Não é arrastado, é porque não fica acontecendo tanta coisa assim, que não é um livro de fantasia que, sabe, toda hora tá tendo guerra, luta, total. Mas pela parte histórica eu acho muito interessante. Mas assim, já fica avisado porque o final talvez pode ficar um pouco desejado, porque realmente fica completamente aberto. Você não sabe o que aconteceu com o desfecho dos personagens, com o destino deles. Beleza? Mas valeu a pena, sim, a releitura. Acho que o Miquel talvez gostaria de ler um dia. Com certeza. Também li um dos melhores livros do ano que eu ganhei na Companhia das Letras. Foi Para Sir com o Amor, de Lauren Lane. Foi o primeiro livro que eu li dela. Gente, não vou mentir pra vocês. É um romance extremamente clichê. Tá? Essa premissa você já pode ter visto em várias histórias. Tem o blog dele. Eu acho que não saiu. Vai sair. Tô tentando lembrar, porque é tanto vídeo. Nossa, esse aqui não saiu, né, Miquel? Para Sir com o Amor. Não, acho que não. Então... Mas eu amei tanto, eu me envolvi tanto com a história, a Claro. química dos personagens. Não, tem clichê que é forçado, mas esse clichê aqui foi tão gostoso. Eu tava ansiando pro desfecho, eu sabia que ia acontecer com o reencontro, com a descoberta dos personagens. Quando aconteceu, foi tão fofo, tão lindo. Seria tão bom se a última parte tivesse uma reviravolta. Os personagens são falhos, principalmente a mocinha. Ela tem uma conduta perante o mocinho no começo da história. Várias vezes ela, sabe, abaixa a guarda dela pra ele, porque ela reconhece os erros dela. E eu gosto de livros assim, quando os personagens são humanos e reconhecem os erros. Dá uma raiva quando o personagem, tipo, não dá o braço a torcer e fica aquela picuinha. A história toda. Você não dá o braço torcido, também é ser humano. Conheço um monte assim. Mas é chato, irrita, sabe? Esse tipo de gente. Irrita. É legal você ver a pessoa assim, enxergar que errou, sabe? Chegar. E geralmente, a maioria das histórias, o mocinho que sai por chato, né? O mocinho que tem que ir atrás da mocinha pra pedir desculpa e se humilhar. E não, nesse caso foi a mocinha. E no caso aqui, que é o Sebastian, ele não estava errado. O livro inteiro. Então a Grace, que é a mocinha, ela teve que correr atrás do Felizes para Sempre dela. E, gente, foi lindo, foi lindo. Eu só indico pra quem é fã de romance, entre de cabeça nessa história e vocês vão amar. Eu li, eu terminei e a Glaucia não deu. Ela falou que ela ia começar a ler quando eu estivesse terminando, se ela conseguiria terminar antes de eu terminar o Eu livro. acho que vou Mas ela começar não essa fez semana isso. agora. Sabe por quê? Eu tava pensando, se eu fosse ler com você, a gente não ia bater pra gravar os vlogs. Porque um ia estar na frente, outro atrás. Agora eu vou ler, aí tipo, eu vou comentando e você vai Certo. ser melhor. Eu li Os Elefantes Não Se Esquecem, que foi um livro que a gente se propôs a ler, porque a Glaucia falou que ela sempre adivinhava quem que era os Se vilões você de Agatha adivinhou, Christie. Vai, termina? Se você adivinhou, por que eu não vou adivinhar? Tá bom, então isso eu quero ver. É isso que eu quero ver. Nossa, você acha que eu sou tão burra assim? Não acho, eu quero ver você adivinhar. É isso que eu quero ver. Eu acho que eu não vou adivinhar, porque só porque Não, ele falou... você falou que se eu adivinhei, por que você não adivinhar? Agora você tem que adivinhar. Então, Você tem a obrigação moral de adivinhar. e se eu não adivinhar? Aí vai ficar feio pra você. Poxa, eu já paguei tanta língua nesse canal. Então, vai ficar feio. Então, essa história aqui, ela vai relatar o assassinato ou suicídio de um casal. O que Então, acontece? Eles morrem dentro de uma casa onde tem um monte de gente, né? não foi dentro de uma casa não, foi fora. Foi fora? Uhum. E não Aonde? tem muita gente, tem pouca gente na verdade. Aonde? Vai, conta a história então, vai. Então, você não ia falar? Vai? Vai. Você começou a me interromper, agora fala a história toda. É mais ou menos assim. Aí o Poirot aparece, ele indaga todos os não é o personagens. Poirot que me aparece. Que aparece é um terceiro personagem que é a escritora de livro de Miss Marple? romance policial, o Senhorita Oliver. Ah, E tá. ela fica curiosa em relação a É que eu não tem nada Miss Marple, eu achei que era ela. esse assassinato porque ela foi instigada por vamos dizer assim, uma fã dela. E aí, posteriormente, ela vai procurar ajuda realmente para poder fazer a resolução desse caso que há mais de 10 anos
foi abandonado pela polícia, né? A conclusão foi que foi um suicídio duplo. O Poirot não aparece nesse livro? Aparece, ele aparece. Quem matou quem? A mulher matou o marido matou a mulher? Ou ainda fica a sombra? Será que foi uma terceira pessoa que mataram os dois? Uma terceira pessoa. Por quê? Pode ter sido um ter matado o outro, mas deve ter uma terceira pessoa, porque o segundo nem sei matar. Por que você acha que não? Eu não te falo. Tá, eu descobri realmente, quando eu tava lá na página, deixa eu ver assim. No metade do livro, que ainda faltava um monte ainda. Mas no metade, lá na página 90, talvez até antes, eu descobri quem que era o assassino. Eu acho um pouco óbvio demais. Eu achei. A Agatha é óbvia. Só que eu não posso falar demais pra você não entender o que acontece aqui. Parcialmente, eu entendi o que aconteceu. Só que existia muito mais coisa por trás, motivação pro assassinato ou homicídio que ocorreu aqui. Não, sempre temos explicação. Mas a questão Não é tão simples, não é tão simples. Eu descobri o que aconteceu, a essência do que aconteceu. Sim, é óbvio o que aconteceu e como aconteceu. Só que existiam motivos para aquele formato de desfecho. Tá, então é isso que eu quero dizer. Que nota você deu? Vale um 4. Não, achei que você dá mais que isso. Não posso? A avaliação da minha? Pode, mas... Então pronto, fala sobre sua leitura. Eu li com o clube da Samara Pimenta, A Maldição do Ex. Ela escolheu um romance justamente, assim, por se tratar de ex-namorados. Eu falei pra ela, use esse mês pra escolher um romance, porque ele dificilmente lê o romance no clube dela. Eu, como eu gosto de romance, eu sugeri pra ela e ela catou. E eles escolheram, então, A Maldição do Ex. Mas, assim, é um livro de romance com o universo bruxo, mas ele não tem nada, assim, de tão extraordinário, não assim, nada de tão arrebatador. Eu até achei, a princípio, seria um livro, assim, adolescente, mas, assim, os personagens já são mais... já são adultos, na verdade. Tanto que tem algumas cenas bem picantes mais pra frente, então atente-se à idade. Mas a história não tem tanta coisa, assim, revelações, nada de surpreendente. Ele é um livro que chega e dá pra você ler, assim, e passou. Próximo, sabe? Vamos acompanhar a história, deixa eu ver o nome dos personagens, da Vivienne e do Rhys. A Vivienne se relacionou com o Rhys, no momento, se terminaram por uns 2, 3 meses, mas o Rhys acabou revelando pra ela que ele estava, entre aspas, noivo. Na verdade, ele estava prometido. E a Vivienne ficou putaça da vida e saiu pra fora e falou, não quero mais ver sua cara nunca mais. E o Rhys, ele foi pra longe, né, ficar com a família dele. Aí, 9 anos depois, ele aparece, porque teve um evento na cidade, e a família bruxa dele é muito importante, então ele vai pra representar essa família, e ele se encontra com a Vivienne. Mas assim, há 9 anos atrás, a Vivienne tinha amaldiçoado ele. Bem sem querer, porque ela tava completamente bêbada, e ela fez uma maldição e achou que não ia pegar, mas acabou pegando. E quando ele aparece 9 anos depois, quando ele finca os pés literalmente naquela cidade, tudo de errado começa a acontecer com ele, porque ele está amaldiçoado. Deus me defenderá. Então a história desse livro é na questão dos dois tentarem recorrer essa maldição, né? Cancelar essa maldição da vida dele. A história é essa. Aí é um bom filme pra sessão da tarde. Exatamente. O livro é muito rápido, tem cenas picantes, como eu falei pra vocês, estão sempre se atente a idades, mas não tem nada de extraordinário, isso que eu tenho pra falar pra vocês. Aí tem aquele clímax no final, poder... Mas também não foi tanto assim, sabe? Aquele clima, assim, não tem nada que se prenda a história, assim. Sabe? É tudo muito simples. Na história, acho que essa é a palavra certa, muito simples. E pra finalizar, eu li O Rito da Lua de Sangue, da Emily Amitt. É o último livro que eu tenho. Na verdade, essa série, acho que tem uns 14 livros, mas eu li até o 7º, 8º. Vou dizer pra vocês que foi um dos melhores da série. Ele destoou bastante do universo do livro anterior que eu li. Ele é mais focado em bruxos também. Agora que eu vi que eu li bastante livro. Nossa, gente, eu li 3 livros de bruxos esse mês. A menina... ela é adotada, ela mora com a família no meio do mato. E é que acontece um evento que a família dela corre perigo e ela acaba despertando o poder bruxo dela de uma hora pra outra, ela nem imaginava. Então a família dela olha pra cara dela tipo, que raio você é? Né? O que você tá fazendo aqui na nossa casa? Que raio que você é? Fica todo mundo assustado e ela sai correndo, ela foge de casa. O povo expulsa ela, ela sai de casa. Mas ela tá lá no meio, né, do mato fugindo e ela é capturada por alguns homens. E esses homens acabam reconhecendo que ela é bruxa e vão levar ela pro reino pra levá-la como prisioneira. Só que durante essa trajetória ela vai descobrindo sobre a sua vida, sobre os verdadeiros pais dela, que na verdade eles se relacionaram no passado, mas por alguns eventos eles tiveram que se separar e ela está sendo levada ainda pro reino do pai dela. Até então ela não sabe. E nem os homens estão levando também, não sabe. Essa história eles vão descobrindo durante o decorrer. E eu gostei, como eu falei pra vocês, comparado aos outros, eu gostei bastante. Fica a indicação dessa série aqui pra vocês.
E é isso. Eu li esses 7 livros. Agora, Ei, tem parabéns. algum recado pra dar? Não. Não? Vamos sortear. O mês passado eu sorteei Olhar os Lírios do Campo. Tem até que comprar o livro. Quem quiser participar, vamos ler agora em setembro Olhar os Lírios do Campo do Érico Veríssimo. Vamos ver qual filme que ela vai sortear agora. Qual vai ser sua próxima leitura? Você não começou nenhum novo ainda. Você fala. Ah, tô tudo embaçado. Ele saiu? Com certeza saiu. Ai, gente. Quem indicou é uma pessoa que você conversa bastante. A pessoa que indicou esse livro é um inscrito bem antigo do canal, a Juliana Campana. Eu acho que eu sei qual que livro que é. Qual que é? Eu acho, porque é uma pessoa. Se é uma pessoa que morria de te indicar um livro que você já leu, Ah, qual que é o livro É? que você indicou? O Nome do Vento. Ela indicou o nome junto pra mim. Ok, mas não foi o livro que ela indicou pra você. Então tá. Vai. Você acha que tá tranquilo então agora? Ah, sei lá. Se eu fosse, eu não ficava tranquilo não. Ah, gente, pelo amor de Deus, esse ano eu só tô sorteando livro que. O Hobbit, Narnia. Narnia eu gostei, mas tipo assim, livros que, né? Agora é um livro assim, muito, muito falado. Bem falado? Muito falado. No momento? Não, já não é mais tão falado. Tenho certeza que esse livro é bem barato. Ah, a Juliana Campana indica livros do seu gosto. Esse Não do aqui meu. não é do meu gosto. 50 tons? Não sei não. É 50 tons? É, A Juliana não indica. eu acho que por... Eu acho que uma vez que a gente meteu louco lá, quando eu indicar um de 50 tons pra você, que foi ela, Carol, um monte de indicou. E a Glaucia vai ler 50 tons de cinza. A Juliana Campana indicou trocentos livros bons, mas o sorteio justamente os 50 tons de cinza. Eu sabia que uma hora eu ia ler esse livro, porque tem muita indicação dele. Aconteceu mesmo que aconteceu com... Como que é o nome do livro aí mesmo? Ai, que vergonha. E eu vou ler no meu horário de almoço em ônibus. Gente, eu vou botar uma capa. Porque realmente é vergonhoso ler esse livro em local público. Hoje em dia é vergonhoso. Tom. Obrigada, viu, Ju? Esse, você estiver esse vendo esse obrigado vídeo- aí não foi um obrigado assim muito... Se estiver vendo esse vídeo, eu exijo 50 indicações de livro de romance assim que eu gosto, pra compensar. É isso aí, Ju. Gosto mais de você a partir de hoje. Bem, gente, Dá eu pra vou ler desligar? e gravar um vlog. Então é isso aí.